Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jó, capítulos 28 a 30. Na conclusão da terceira sessão, em que as discussões de Jó com seus amigos se intensificam, aparece o Cântico à Sabedoria. Esse cântico não é intitulado e nem dirigido a nenhum dos seus personagens desse livro. Nenhum deles entoa ou recebe esse cântico. Na verdade, é uma composição que aponta para a riqueza da sabedoria presente no meio do livro. Nos primeiros 11 versos desse cântico à sabedoria, nós vemos toda a riqueza e a complexidade da mineração, todo o trabalho que o homem realiza a fim de extrair as melhores pedras, os melhores materiais encontrados na natureza. E após apresentar toda essa riqueza, o autor então questiona: mas onde se achará a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Há, portanto, um grande contraste. Por mais que o homem trabalhe para conseguir o ouro, as joias e todo o material rico, ele ainda assim é incapaz de encontrar sabedoria por conta própria. E essa incapacidade é destacada, pois a sabedoria ela é mais valiosa do que o ouro de Ofir, ela é mais valiosa do que o topázio da Etiópia, do que qualquer tipo de pedra preciosa encontrada nesse período em que o livro de Jó está se passando. Então, a partir do versículo 20, o autor declara onde nós podemos encontrar sabedoria. A sabedoria está no Senhor. O texto conclui dizendo que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Essa conclusão, a terceira série de discussões, mostra o fracasso dos esforços dos consoladores em ensinar sabedoria a Jó, pois a sabedoria não está no conhecimento humano, na experiência humana, mas somente no temor ao Senhor. Os dois últimos capítulos da sessão que estamos estudando hoje mostram o contraste de Jó, da sua experiência anterior e da sua experiência atual diante de sua miséria. Jó começa ansiando pela sua vida passada, pelo respeito que ele tinha e sua prosperidade. Ele anseia pelas bênçãos anteriores. Como ele diz: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Jó anseia pelo respeito antigo, quando ele se dirigia até o portão da cidade e preparava o seu assento, e então os moços o viam e se retiravam, os idosos se levantavam e ficavam em pé, os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre sua boca. Jó anseia pelas antigas oportunidades de ajudar os necessitados. Ele desejava ser o que ele era no passado. Ele que era os olhos dos cegos, os pés do aleijado, ele era o pai dos necessitados e até a causa dos desconhecidos ele examinava. Jó anseia pela sua antiga honra, quando ele falava e as pessoas ouviam seu conselho, aguardavam em silêncio para ouvi-lo, e depois que ele falava, não diziam mais nada, as suas palavras caíam sobre eles como orvalho. Mas então Jó declara sua condição atual. O capítulo 30 mostra a condição de Jó diante de seus olhos. Ele se ressente por ser agora objeto de zombaria. Ele diz: mas agora a sua canção de deboche dessa gente sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Jó anda ressentido com o rigor de Deus. Ele declara: clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Jó ainda seguirá com esse discurso, mas podemos parar por aqui para analisarmos esse contraste e também o texto anterior do capítulo 28. O propósito para os leitores originais é mostrar que a verdadeira sabedoria não pode ser conquistada por esforço humano, mas ela é revelada por Deus ao coração daquele que o teme, ao coração piedoso. E esse contraste que aparece em seguida, da condição passada de Jó e sua condição atual, mostra justamente a necessidade que Jó tinha de ser lembrado disso, de ser lembrado da verdadeira sabedoria, de que a sabedoria está em Deus, e de que por mais que a sua situação fosse miserável,
Por mais que houvesse um abismo entre quem ele era e o que ele é hoje, a solução continua sendo o Senhor. A honra que Jó tinha vinha do Senhor, e a sua miséria também é governada e dirigida e está sob o domínio do Senhor. E isso apontava para os leitores originais que deveriam confiar na sabedoria de Deus, seja qual fosse o contexto. O capítulo 28 aponta para a necessidade de uma revelação da sabedoria divina, que encontra a sua plenitude em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. É em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. O contraste que Jó tanto lamenta é ainda maior na pessoa de Cristo. Cristo era aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Se Jó achava um absurdo quem ele era e a condição que estava agora, sendo zombado, quanto mais a Cristo, aquele que, sendo Deus, foi humilhado na cruz, foi cuspido, foi esmagado pelo próprio Pai por conta dos nossos pecados. E assim, a crucificação de Cristo foi o exemplo mais claro da sabedoria de Deus, de como o nosso Deus santo, justo e bom governa a história de modo sábio. E a verdadeira sabedoria nesse mundo está justamente em crer em Cristo e viver em obediência a Ele. Ser sábio é temer a Deus, é crer na sabedoria de Deus revelada na pessoa de Cristo e então honrá-lo com a sua vida. Nós temos esse dever, irmãos, o dever de vivermos de forma sábia, temendo a Deus, honrando com a nossa vida. Devemos, então, abrir mão do pecado, abandonar o pecado e viver em obediência ao Senhor. E também aprendemos a não nos lamentarmos na nossa situação passada. Não devemos viver com o desejo pelo passado, com o saudosismo, pois isso também mostra descontentamento em Deus. Mas nós somos chamados para vivermos contente em toda e qualquer situação, que nós confiemos no Senhor, seja qual for a circunstância, que nosso desejo seja sempre viver o presente, honrando a Deus, contente nele, sabendo que Ele conduz nossa vida com sabedoria e cumprirá a obra que Ele começou em nós.